Oração. Pai Celeste, obrigado pela oportunidade que nos é concedida em estarmos mais uma vez usando este meio de comunicação para divulgar a tua santa e gloriosa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos que muito se esforçaram para estar aqui. Sei que alguns estão passando dificuldades, problemas, lutas, limitações, batalhas físicas, espirituais, até mesmo materiais, e não lhes fora possível estarem hoje à noite, mas que o teu Espírito Santo possa alcançar todas as suas dificuldades, satisfazer as suas necessidades, dar vitória em todos os seus problemas, trazer saúde para os que se encontram enfermos. Deus abençoa todos os alunos desta turma de terça-feira e aos novos e futuros alunos, pelos quais já estamos alguns dias orando intensamente para que o Senhor traga novos alunos para que este grupo cresça e o teu nome seja levantado bem alto, bem alto, bem alto. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas cometidas contra ti. Espírito Santo, entregamos as nossas vidas, entrego a minha vida aos teus cuidados, minha mente, meu coração, todo o meu ser para que tu me fales e ministres a minha vida. Muito obrigado. Glorifica-te nesta noite como tu tens sido glorificado em todos os momentos que falamos da tua Santa Escritura. Obrigado. Apresento a minha vida e a vida dos meus irmãos aos teus cuidados e a esta aula no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, na nossa quarta aula da nossa matéria A Teologia do Obreiro. Se você puder anotar, né, nós vamos falar disto nas próximas aulas, é só para você ter anotado. A terça-feira, dia 30, preste atenção, a terça-feira, dia 30, não teremos aula. Por qual razão? Pelo fato que é próximo do final de ano, né? É antevéspera de Ano Novo e como este mês coincidindo sendo antevéspera de Ano Novo e termos as terças-feiras, são 5 terças-feiras, então decidimos, nós fazemos isso um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não. Não são todos os anos que nós fazemos isso, né? No ano passado nós não fizemos, no retrasado sim fizemos, e este ano queremos fazer porque para dar a folguinha que nós entendemos, né? Final de ano para muitos de vocês é uma correria desesperadora por causa de festas natalinas, a família, o trabalho de vocês, alguns que trabalham com limpeza de casa, construção, ele fica um pouquinho mais sobrecarregado. Então, a terça-feira, dia 30 não teremos aula, mas ao dia 23 sim, será nossa última aula, teremos a provinha, certo? E aí voltaremos à normalidade na terça, dia 6 de janeiro, já crendo que teremos novos alunos, que é a segunda coisa que eu quero aqui falar com vocês. Eu deixei um avisinho lá postado, então eu quero fazer um pedido, né? De vez em quando eu faço esse pedido, que vocês, conhecendo pessoas que de verdade estejam interessadas, porque uma coisa é ter aquele entusiasmo estilo fogo de palha e depois passa. E eu sei que estar aqui para muitos de vocês é um grande sacrifício e um compromisso. Então, se você conhece na sua igreja ou em outras igrejas pessoas que queiram de verdade abraçar o compromisso de estudarem junto conosco a palavra de Deus, passe o nosso contato com elas, para elas, né? E avise-as que começaremos a nova matéria no dia 6 de janeiro. Damos a preferência, caso você tenha conhecimento dessas pessoas verdadeiramente interessadas, que elas entrem em contato conosco o mais rápido possível para orientarmos, né, o que elas devem se preparar para então estarem. Nós temos os dados delas, fazemos a matrícula e preparar o envio de um material para que tenhamos
tudo certinho para o início da nova matéria, 6 de janeiro. Então anote aí, 6 de janeiro, já fiz o aviso lá no grupo, 6 de janeiro começamos a nova matéria e estamos contando, pelo menos hoje, 2 alunos que estudaram conosco há 2 anos atrás, que não puderam terminar, estariam voltando, um casal, não é? Os irmãos Larissa, os pastores Larissa e Claudiano estarão voltando depois de 2 anos, estarão estudando conosco no dia 6 de janeiro, mas estamos orando a Deus para que o Senhor possa agregar, trazer novos. Eu sei que não é fácil. Começar é fácil, a questão é permanecer e terminar, porque eu sei que a permanência e a conclusão para muitos é altissimamente desafiante. Mas eu agradeço aos que puderem carinhosamente, por gentileza, fazerem esta divulgação, mas só divulguem para pessoas, perdão, verdadeiramente interessadas. Por que isso? Porque tem pessoas que têm aquele fogo de palha, começa e para no meio do caminho. Infelizmente, é muito normal. Então, queremos contar com pessoas realmente comprometidas, tá bom, gente? Todos entenderam o nosso pedido? Então, se você conhecer essa pessoa ou pessoas que queiram abraçar realmente esse compromisso de estarem conosco estudando, façam a divulgação, passem o nosso contato e avise-as que dia 6 de janeiro começaremos, permitindo Deus, a nossa nova matéria. Outro sim, entre amanhã e quinta-feira eu estarei divulgando as notas finais da última prova de mordomia. Não consegui fechar, porque eu estou com muita acumulação de outras turmas, mas eu estou colocando o mais rápido que eu possa, tá? Tem sido um pouquinho difícil, mas o meu compromisso com vocês é de lutar por uma excelência e por uma boa qualidade nos nossos serviços. Então, se eu não fizer amanhã, com certeza na quinta todos já estarão recebendo no WhatsApp. Alguns alunos não puderam fazer a segunda chamada, eles estarão sendo orientados para fazerem um trabalho para que não fiquem sem a nota. Vamos à página 11, por gentileza. Página 11. Estamos falando da matéria Teologia do Obreiro e na aula passada já começamos a falar sobre os dons ministeriais ou sobre os ministérios. Vocês viram que eu fiz ali uma postagem no grupo sobre um quadro que ele acredite você ou não, ele é altamente desconhecido pela maioria das igrejas pentecostais. Pasme, as igrejas tradicionais, algumas com uma simpatia ao pentecostalismo, já conhecem este quadro que eu postei lá no grupo há mais de 50 anos. Mas as igrejas pentecostais, incluindo as Assembleias de Deus, só conhecem uma parte deste quadro que se trata das manifestações do Espírito, que não é considerado dom ministerial. Se você olha bem nesse quadro, não teria tempo para entrar em muitos detalhes, mas se você olhar com muita atenção nesse quadro que eu postei, são 3 dons ministeriais, ou seja, cada uma das pessoas da Santíssima Trindade administra um grupo de dons, né? O Espírito Santo, como eu já mostrei ali, ele administra um grupo de dons, um total de 7 dons, né? Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, governo e misericórdia. A relação desses dons, ou a lista destes dons, está em Romanos 12, 6 a 8. E qual a função desses dons ministeriais? É para os crentes individualmente, né? Então, cada um deles tem uma função, tem um porquê de funcionamento, né? A palavra muito comum nas nossas traduções em português é diversidade de dons, mas no grego é charismata ou charismatum. Depois vem a segunda categoria dos dons ministeriais, que é os dons de Jesus Cristo ou administrações do Filho. No nosso texto em português, Almeida traz a expressão diversidade de ministérios, mas no grego é diakonion,
Aí está como se pronuncia e como se escreve no alfabeto grego. A relação desses dons, ou a lista desses dons, está em Efésios 4:11. Um grande número de mestres, ensinadores das Escrituras, assinalam como cinco, mas quando você estuda a fundo a estrutura do idioma grego, você se dá conta que não são cinco, senão quatro. Pastores e mestres no grego estão ligados por uma conjunção de ligação, né? Ou seja, a palavrinha grega é estin. Então não dá para assimilar como cinco, se não quatro. Eu coloquei como cinco, porque eventualmente em algum livro de teologia você vai encontrar essa interpretação que seriam cinco ministérios, mas na verdade são quatro, ou seja, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. E a finalidade destes dons é edificar todo o corpo de Cristo. E aí quem administra esses dons é o Senhor Jesus Cristo. Aí vem a terceira categoria, que são as operações de Deus Pai, que na versão Almeida, lá em 1 de Coríntios 12, 6, está a expressão diversidade de operações. E no grego está a palavrinha energematon, energematon. A lista desses dons está em 1 de Coríntios 12, 28, e eles são oito, né, os dons ministeriais que Deus Pai administra diretamente. Apóstolos, profetas, mestres, milagres, curas, socorros, governo, variedade de línguas. Agora, os pentecostais, massivamente, ou na grande maioria, só conhecem os dons espirituais na área das manifestações do Espírito, que estão nove, né? E aí por isso que as Assembleias de Deus, eu falo isso com devido respeito, ensinam que os dons espirituais são apenas e unicamente nove. Não, não são nove. As manifestações do Espírito são nove, né? Porque de acordo com Almeida, em 1 de Coríntios 12, 7, está a expressão a manifestação do Espírito, que no grego é phanerosis, ou seja, a que se revela em muita luz ou com muito poder. Essa é a interpretação literal. E são nove, mas quando estudamos o grupo, o grosso dos dons espirituais, aí se inclui os dons ministeriais. Então anote aí, então são três categorias de dons ministeriais, cada um deles administrados diretamente por uma pessoa da Santíssima Trindade. Já as manifestações do Espírito, elas são claras, abertas, patentes, a olho nu, todos veem abertamente. Já na maioria dos outros, que são os dons ministeriais, eles não são vistos assim, de maneira rápida, de maneira imediata. Eles são tanto progressivos na vida daqueles que recebem da parte de Deus estes dons. Estou fazendo esta abordagem para nós termos uma pequena luz dentro desta parte da apostila que estamos estudando. Se vocês olharem com muito carinho, muita atenção, de todos os dons deste quadro que postamos no grupo, o que se repete com toda a frequência em todas as categorias é o dom de profecia. Ou seja, em cada uma dessas quatro categorias, a profecia trabalha de maneira muito diferente, muito diferente. Aqui na apostila eu procurei fazer uma combinação, não é, das funções do profeta na categoria dos dons do Espírito, na categoria dos dons do Filho e na categoria das operações de Deus Pai. Então, na verdade, o que estou aqui apresentando sobre estes dons é uma combinação das três. Eu não entro nas manifestações do Espírito. Por isso que estamos aqui agora entrando
nas atribuições da profecia. Se confunde demais, eu já creio que já toquei nessa tecla, demais, 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 nos dias de hoje, como o dom de profecia, como aquela pessoa que Deus está usando, não é? Para revelar o passado, o presente e o futuro. Na verdade, não é o dom puro de profecia. Ele está presente, sim, mas em combinação com dois outros dons, que geralmente é o dom de línguas, correto? E a palavra de ciência ou a palavra de conhecimento, porque quando nós estudamos o dom de línguas, é uma capacidade sobrenatural que Deus dá para alguém falar um idioma celestial ou terrenal. Quando é um idioma terrenal ou celestial, tem um objetivo. Geralmente, quando Deus dá um idioma celestial, é uma comunicação entre a pessoa e Deus. Assim nos ensina a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Há casos que Deus pode também usar alguém com uma língua celestial para trazer uma mensagem para a igreja. E aí, quando é esse caso, tem que haver um intérprete. Assim nos ensina 1 de Coríntios, capítulo 14. Isso é bastante interessante. Já no que tange a revelar o passado, o presente e o futuro, já não é o dom de profecia nos moldes do Novo Testamento, senão a palavra de conhecimento. No Antigo Testamento tinha essa roupagem. Ou seja, no Antigo Testamento, o dom de profecia revelava o passado, o presente e o futuro e trazia o ensino da palavra de Deus. Mas no Novo Testamento, debaixo da graça de Jesus Cristo, muda o enfoque, muda a forma de operação. Por isso que estamos aqui colocando na apostila como funciona o dom de profecia hoje no Novo Testamento. Primeiro, ele não funciona sozinho, ele funciona conjugado. Qual é a prova bíblica que eu tenho para dizer que o dom de profecia ele não funciona sozinho? Já lemos isso lá atrás, vamos ler de novo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. É a prova bíblica que os dons, as manifestações do Espírito, basicamente, não funcionam sozinhas, isoladas. Elas se combinam com outros dons ou com outras manifestações do Espírito Santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Preste bastante atenção, porque muitos leem esse texto, mas acabam passando por cima e não conseguem dar a correta interpretação dentro do seu devido contexto. Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tem traduções que trazem administradores, outras traduções trazem mordomos, outras traduções trazem cuidadores. Então, há várias formas de interpretarmos essa palavra dispenseiros, mas a palavra que não muda, independente da tradução, é essa aqui, ó, da multiforme graça de Deus. O que é multiforme? Múltiplas formas, várias formas. Isto quer dizer que o dom de profecia, ele não está estagnado, parado em uma única forma. Então ele trabalha combinado com outros dons. Mas então, no Novo Testamento, qual seria o centro nervoso do funcionamento do dom de profecia? Tá aqui, ó, são três.
edificar, exortar e consolar. 1 de Coríntios 14, 3, vamos lá? É o manual do uso de 3 dons. Quem dera tivéssemos uma aula, eu estou planejando em alguma matéria lá na frente, gastarmos uma aula inteira só estudando o capítulo 14 de 1 de Coríntios. Pouca gente estuda, pouca gente vai na profundidade. Eu fico espantado, né, que hoje os líderes, os pastores, por alguma razão, ou não querem ensinar, ou não entendem a profundidade deste texto, ou desconhecem a importância deste capítulo. Mas todo crente, sobretudo pentecostal, deveria conhecer a fundo os 40 versículos do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que, repito, é o manual de funcionamento de 3 dons espirituais. Quer anotar? Ó, dom de profecia, dom de interpretação de línguas, olha só, hum, profecia, interpretação de línguas e discernimento de espíritos. Oh, então este capítulo se dedica a isso, a nos ensinar, a nos explicar como corretamente esses 3 dons funcionam. Mas vamos lá, 1 de Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos entender então qual é o funcionamento tríplice. O que significa edificar, exortar e consolar? Voltamos lá para a apostila. A apostila nos diz assim: ó, edificação, construção, elevação, edifício, prédio, instrução, educação, informação. Então, o dom de profecia no Novo Testamento, hoje, para os dias de hoje, tem que ter edificação. Se não tiver edificação, tem alguma coisa errada. Exortação, que significa estímulo, animação, encorajamento, conselho, advertência e sugestão. A exortação, ao contrário do que dizem, traz alegria. Olha a má interpretação que se dá hoje, né? Pastor vai exortar a igreja. E, em outras palavras, pastor vai descer o cipó, vai descer o chicote. Então já mal se mal interpreta exortação como chicote, como sarrafo, como cipó, mas não é, irmãos. Exortação na Bíblia traz o quê? Alegria, porque vai nos trazer correção, vai nos trazer despertamento, vai nos tirar da indiferença e do sono espiritual, entendeu? Mas o problema é que nem se explica isso na igreja. O que é uma palavra de exortação? Palavra de chicote. Errado. Exortação não é palavra de chicote. Exortação é uma palavra que vai nos corrigir com amor, com temperança, com equilíbrio e vai nos levar o quê? A desfrutarmos de alegria da parte do Senhor nosso Deus. Já a terceira atribuição do dom de profecia no Novo Testamento, como está aí na apostila, é a consolação. E o que é a consolação? É o ato de consolar, alívio, conforto, consolo. Essas são as finalidades da profecia na igreja. Agora, preste atenção. Tudo que passar disso foge às regras emanadas das sagradas escrituras. É a forma que temos, à luz da Bíblia, de avaliar se aquela profecia que está sendo ministrada ou trazida naquele momento no culto ou fora do culto tem enquadramento bíblico. E pastor, e se não tiver enquadramento bíblico, faz isso, ó. Se afasta, porque é muito fácil hoje, irmãos, entre aspas, você distinguir uma profecia bíblica, demoníaca e carnal.
Quando é bíblica, primeiro, ela está dentro das Escrituras. Segundo, ela traz paz, ela traz conforto, ela traz fortalecimento. E terceiro, não traz confusão. Oh! Se bateu confusão, se bateu dúvida, ó, pezinho para trás. E busca o discernimento da parte de Deus. Porque Deus, a própria Bíblia diz, ele não é Deus de confusão, é Deus de paz. Mas está batendo confusão. Ih, eu recebi uma palavra profética, eu estou numa confusão, eu estou numa angústia. Tem algo errado. Aí não é Deus. Já começa por aí. Deus nunca vai trazer uma palavra que vai gerar confusão, vai gerar aturdimento, vai gerar perturbação. Alô? Todos estão entendendo, gente? Se a palavra é profética, de fato, da parte de Deus, ó, vai trazer alegria, vai trazer satisfação, vai trazer paz, vai preencher aquele vazio que possivelmente estava me dominando, me enchendo, vai mandar embora todo medo, toda dúvida, todo temor, todo o receio. E o povo está aí que não desesperado. É Deus falou, Deus não falou. Peraí. Então, aí se trata das crianças espirituais. Aí não digo mais nada. Uma criança espiritual, um imaturo espiritual, não vai ter um discernimento mínimo. Aí ele precisa ser ensinado, precisa ser orientado a desenvolver o seu discernimento espiritual. Então, que o Espírito Santo nos ajude a crescermos mais e mais na maturidade para identificarmos se a palavra é ou não é de Deus, vem ou não veio de Deus, certo? Porque a Bíblia nos dá uma orientação interessante. Examinai as profecias. A Bíblia nos proíbe examinar o profeta. A Bíblia nos proíbe. Um exemplo: se Deus usa o irmão Kelson como uma palavra profética e dá perturbação no coração de alguém, a quem você vai examinar à luz da Bíblia? Ao irmão Kelson ou a palavra que ele está trazendo? A palavra, não ele. Porque quem vai tratar do irmão Kelson não sou eu nem você, é Deus. Oh, porque ele é responsável por estar trazendo uma palavra, se ela vem de fato da parte de Deus, ou se vem do coração dele, ou se vem de uma outra fonte, que é considerada fonte demoníaca ou maligna, tá? Mas não cabe a mim e a você examinarmos o homem ou a mulher que está trazendo a mensagem, mas examinarmos o conteúdo da mensagem. Compreenderam, irmãos? Isso é importantíssimo. A Bíblia nos motiva, examina a profecia, não examina a pessoa, porque examinar a pessoa não é uma atribuição nossa, é uma atribuição de Deus. É Deus que vai pedir contas de cada um que está fazendo errado a sua obra ou mal usando os seus dons. Vamos para o ministério do evangelista. Fale comigo, o Alisson Breno. Esse menino, olha, a mudança de camisa que esse homem. Só porque o Ailson hoje não está fazendo raiva, irmão Ailson, que estava hoje teve que se ausentar por motivo de força maior. Mas se o Ailson tivesse aqui, seria uma briga de foice entre quem tem a melhor e a mais bonita camisa. Mas hoje é o Alisson, não tem jeito. Fala comigo, irmão Alisson. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, pastor. Não, o senhor está falando aí a respeito de profecia, né? Eu estava lembrando aqui de uma época que eu fiz parte da igreja lá no Brasil, né? Sim. Que o pastor deu uma oportunidade para uma irmã de fora vir pregar, né? Aí tudo bem, aí até então tudo tranquilo. Só que aí ela começou a falar lá na igreja, rapaz. Aí falando e tal, e indo, ninguém interrompeu ela e nem nada, né? Só que aí do nada, eu creio pra mim que foi um trem do cão mesmo, Deus me perdoa. Uma irmã lá da igreja que ela congregava com a gente, ela tava assim toda comportada, sabe? Não tava, né, com os braços de fora, igual,
não tava com saia curta, tipo, não tava com aquela saiona no pé, tipo assim, a irmã toda comportada mesmo, sabe? A gente que conhecia ela sabia da índole dela, sabia que ela era uma mulher de Deus. Aí essa mulher olhou para ela e começou a falar com ela, no meio de todo mundo na igreja, falando que Deus olhava para ela do jeito que ela estava vestida e tinha nojo dela. Olha você Ou, ver. Sério mesmo, ou, começava a olhar para ela, para nossa, Deus tá com nojo de você, das suas vestes e tal. Aí ela virava de lado, falava mais alguma coisa e voltava na irmã de novo. Nossa, toda hora que eu olho para você, Deus me mostra nojo de você e tal. Tipo, eu não aguento, Deus não me permite, tipo assim, olhar para sua cara. Toda vez que eu olho para sua cara, eu tenho nojo da sua cara e tal. E o pastor, tipo assim, não uau, interviu nem nada, tipo assim, ficou calado. E a irmã, tipo assim, saiu da igreja chorando. Até a gente ficou sem entender, né? Mas a gente sabia que aquilo ali não era de Deus. Porque eu com não creio que Deus ia certeza, envergonhar ela daquele jeito ali, não. de jeito nenhum. Aí ela saiu, tadinha, chorando assim pra rua fora. Aí depois que acabou o culto, que o pastor, tipo assim, nos minutinhos de acabar o culto, acho que não sei se foi o pastor, um outro irmão ou irmão, foi atrás dela e chamou ela, trouxe ela para casa lá do pastor. Aí depois que acabou o culto, essa mulher foi embora. Aí ele foi, reuniu com todo mundo e começou a falar com ela lá na casa, né? Tipo, sabia que ela não era assim e tal. E, tipo assim, deixou o culto se levar, mas, tipo assim, trouxe, se for apoiar uma bagunça total, que, tipo, se for apoiar no, nos olhos humanos, a gente vê que trouxe até escândalo, né? Aí Sem depois dúvida. acabou passando tanta coisa na igreja que a igreja acabou que fechou, rapaz. Hoje lá na igreja, essa igreja onde era, hoje é até um boteco hoje. Que pena, Misericórdia. que pena. Pastor Quem errou saiu da aí nessa presença de história, Deus. quem errou nessa história, sem dúvida, foi o pastor, porque ele tinha autoridade para intervir ali, naquele exato momento, né? Ele não podia deixar a coisa passar em branco adiante. Então, ele foi o negligente da história, com todo respeito, sem julgá-lo, né? Porque se ele é o pastor, se me imagina que ele teria um pouco de discernimento espiritual, autoridade dentro das escrituras para passar a tesoura na irmã e parar a coisa, entendeu? Mas lamentavelmente ele deixou a coisa seguir. E no que deixou seguir, é claro, acarretaram-se problemas, consequências, resultados indesejáveis, que na verdade, como o irmão acabou de falar, gerou escândalo, não é? E a escritura diz: ai, por quem da quem vêm os escândalos? Melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no fundo do mar. Então, que pena que o irresponsável desta situação, lamentavelmente, foi o pastor, porque se ele tivesse tomado as rendas, né, tomado o controle dessa situação, obviamente não haveria E nem era, e, era, acontecido. e era um homem de Deus, viu, pastor? Deus usava para falar, né? Revelava as Mas coisas, eu Deus acredito cumpria. que, Mas apesar de aí homem de faltou Deus, o ele não discernimento. tinha, exato, ele não É o que teve está em falta discernimento, hoje nas ele igrejas, não né? teve um discernimento básico e muito menos um conhecimento básico das escrituras. Então, se ele tivesse um discernimento espiritual e um discernimento básico das escrituras, ele podia fazer isso aqui, ó, e pronto, terminava o assunto e resolvia isso com a maior facilidade. Embora, repito, como homem de Deus, isso acontece demais, né? Homens que Deus usa, mas lhes falta na hora certa o discernimento, tanto espiritual como o discernimento do conhecimento da palavra revelada. Que Deus nos ajude a estarmos ligados, bem ligadinhos, porque momento de culto é um momento de adoração, mas tudo pode acontecer no culto. Né? Eu nunca imaginava, né? Já me aconteceu umas 8 vezes, eu mandar a pessoa calar a boca no meio do culto. E eu não sendo pastor da igreja, aí vem a pessoa para escandalizar, compreende? Para tumultuar o culto. E eu falo comigo, Deus, e agora? E o Espírito Santo, é contigo, comigo coisa nenhuma. Eu não sou pastor da igreja, mas eu te dei autoridade. E eu vou fazer com que todos entendam que a autoridade está contigo, mesmo não sendo pastor da igreja. E agora? Vai ficar complicado. E eu resistia muito ao Espírito Santo. Uma vez, não vou entrar em detalhes, numa igreja de mais de 1.300 pessoas, estava lá
um dito profeta, né, que todo mundo acreditava como homem de Deus, estava lá soltando uma quantidade louca de profecias, as mais loucas possíveis, e o Espírito Santo manda esse homem calar a boca e repreenda-o. É um espírito de engano, um espírito de confusão, um espírito de sedução. Eu me assustei de tal maneira, mas eu me resisti meia hora. Falei, Senhor, é tu mesmo que está falando, estou ficando doido, estou ficando louco. E aí, quando o Espírito Santo deu um grito dentro de mim, sou eu mesmo, levanta-te e repreende, que tu vais ver o que vai acontecer. Irmãos, eu me levantei, nunca fiz isso, nunca, nunca, foi a primeira vez disso há 38 anos. Eu me levantei, estiquei a mão na direção do homem e gritei em o nome de Jesus. Espírito de confusão, espírito de engano, sai agora, agora, na autoridade do nome de Jesus. O homem desmaiou, bum, desmaiou. A igreja não entendeu nada. O pastor, então, que morreu o homem, está endemoniado. Não, é um espírito de engano, não está endemoniado, é um espírito de engano que estava mexendo com a mente, com as emoções dele e atrapalhando a ação de Deus. Então, que Deus tenha de nós misericórdia, nos deixe ligadinhos, ligadinhos, né? É muito lindo estar adorando a Deus em um culto, mas tudo pode acontecer. E quando acontecer, fique na brecha. Se Deus te der a ordem, se Ele te der, se não der, fica quieto. Mas se Ele te der a ordem, não brinca com o Espírito Santo, não, que é perigoso, né? Eu me segurei meia hora, falei, não, eu não vou abrir minha boca aqui de jeito nenhum, mas teve um momento que não tive jeito e me levantei, abri a boca e, pela misericórdia de Deus, teve o resultado. Vamos ao evangelista. Fala-se tanto evangelista A, evangelista B, evangelista C. Vamos ver à luz da Bíblia o que é o ministério do evangelista. A palavra evangelista significa mensageiro de boas novas. Na igreja primitiva, os evangelistas exerciam uma função especial, que era anunciar o evangelho. Como não pastoreavam igrejas locais, estavam em condições de ir de lugar em lugar pregando a Cristo a todos, com o poderoso ministério, acompanhado da operação de sinais e maravilhas. A Bíblia cita Felipe e Timóteo como evangelistas. Agora preste bem atenção. Aqui neste caso, Felipe e Timóteo tinham o ministério de evangelistas. Isto quer dizer a função de evangelistas. Porém, o ofício, a hierarquia, o título deles era outro. Como é que é? Era outro. O de Filipe, de acordo com Atos 6,5, era de diácono. Estão lembrados? Atos 6,5 diz que Filipe foi um dos 7 diáconos escolhidos ali para atender a questão das viúvas, a questão das mesas. Mas em Atos 21:8 diz que ele era evangelista. O que é isso? Confusão? Não. Evangelista é o chamado ministerial. Diácono é o chamado a nível de título, ofício. Timóteo, o chamado ministerial, o dom ministerial que Deus colocou em Timóteo era de evangelista. Mas se você estuda as duas cartas de Paulo a Timóteo, qual era a função de Timóteo na igreja? O ofício de Timóteo na igreja em Éfeso? Pastor. Oh. Então existem os pastores evangelistas. Sim, claro. Como existem os pastores mestres, os pastores evangelistas. Muito curioso, bastante. Existem nos dias de hoje pastores evangelistas, eu conheço uns 20 homens de Deus que são pastores, mas são usados poderosamente como evangelistas. Todos os cristãos, continuando aqui na nossa apostila, podem e devem anunciar o evangelho. Todavia, a maioria não é capaz de fazer uma pregação apropriada para o momento contemporâneo, ou seja, o momento que hoje estamos vivendo. O evangelista é um pregador e faz isso com maestria, habilidade e poder que lhe são conferidos pelo Espírito Santo, especialmente para cumprir esse fim. Evidentemente, nem todo o pregador é evangelista. Interessante isso aqui, ó. Nem
todo pregador é evangelista. Isso tem que ficar isso muito claro, para que não haja uma confusão e você vai rotular todos os pregadores como evangelistas, e não são. Consideremos que todo apóstolo, olha só, é um evangelista. E agora, complicou? Não, tem que ficar isso bem claro. Todo apóstolo é um evangelista. O que é um apóstolo? Enviado. Enviado para quê? Para pregar as boas novas. Oh, agora entendi. Então, o apóstolo, ou seja, o enviado, por natureza própria, ele tem que ser um evangelista, ou seja, aquele que prega as boas novas. Mas nem todo evangelista é um apóstolo. Agora confundiu, não. Nem todo aquele que anuncia as boas novas foi enviado para abrir uma frente de trabalho, foi enviado para abrir uma obra, porque esta é a tarefa básica de um apóstolo: abrir frentes de trabalho. O evangelista, na conjuntura atual, ou seja, no cenário que hoje temos vivido, estamos vivendo, deve ser o maior cooperador do seu pastor, desde que desempenhe seu ministério e com desvelo que merece, combatendo contra as novidades que aparecem, tendo seu trabalho sempre voltado para a igreja local. Ele nunca deve ser um itinerante por conta própria. Então não existem evangelistas verdadeiros como itinerantes. O que nós vemos hoje como itinerantes ou são pregadores ou pastores mestres ou cantores ou cantoras. Mas o evangelista ele não é por si próprio itinerante, mas deve ter suas raízes sempre fundadas na igreja onde congrega. Esta é a característica bíblica de um evangelista, ou deveria ser, coisa que hoje estamos vendo bastante pouco. Irmã Aline, solta o seu míssil, por favor. Pastor, eu tenho só uma pergunta. É porque no ministério onde eu congrego, supostamente a gente criou uma ideia de que, eu falo isso por mim, não pelas outras pessoas, de uma escala, né? Tipo, diácono, presbítero, evangelista, até chegar ao pastorado, né? E, Certo. e aí eu pergunto para o senhor: existe essas etapas ou de um diácono a pessoa pode ser consagrada a um evangelista? Não, não precisa basicamente de seguir uma linha. A Bíblia em si, se a gente fizer um estudo profundo, é a matéria que nós estamos estudando, né? A teologia do obreiro. Se fizermos um estudo profundo, não existe essa ordem ou a necessidade desta ordem. Por que foi estabelecido esta ordem? Por três razões básicas. Olha as três razões. Primeiro, por uma questão de cultura denominacional. As denominações que foram surgindo e foram se formando ao longo da história adaptaram uma cultura. O que é uma cultura? O seu modus operandi, a sua forma de ser, o seu estilo próprio, procurando-se, claro, elas se adaptarem da melhor maneira possível às Sagradas Escrituras. Mas essa é a primeira razão porque essa escala, essa escadinha, foi criada ou adotada por muitas denominações, por um fator cultural. Segundo, por um fator conjuntural. O que é o fator conjuntural? Quer dizer que nem todos são ou seriam suficientemente maduros para identificarem o chamado que Deus lhes tenha dado. Vamos ser sinceros, hoje tem obreiros dentro das nossas igrejas que vivem um conflito terrível. Ué, qual é o meu chamado? Para que eu fui chamado? O que eu estou fazendo aqui como diácono? O que eu estou fazendo aqui como evangelista? Algumas dessas igrejas nem ensinam um
terço do que nós estamos aprendendo nesta matéria. Então ficam perdidinhos. Né? Canso de ver diáconos dizendo: o que eu estou fazendo aqui como diácono? Por que eu fui colocado aqui como diácono? O que biblicamente faz um diácono? Isso é estranho, mas tem acontecido demais. Então, segunda razão, porque algumas denominações colocaram essa escadinha, por uma questão conjuntural, ou seja, para ajudar estas pessoas a identificarem a sua chamada. A terceira razão é por razões adaptativas e de crescimento de maturidade. Falando em maturidade, nem todos têm uma maturidade para abraçar certos níveis de responsabilidade. Exemplo: tem diáconos que não adianta, não enxerga como um pastor, não tem responsabilidade e muito menos chamado para ser um pastor. Então que ele fique quietinho como diácono. Já tem diáconos que a senhora irmã Aline pode ver com toda clareza, isso vê nas atitudes, nos gestos, na forma de falar, na forma de agir, na forma de trabalhar. Caramba, eu pensava que era um pastor da igreja. Não, é um diácono. Como tem casos do contrário. Você tem, velho, pastor, velho, esse é o pastor da igreja? Rapaz, tem cara de diácono. E eu trabalhei em igrejas que os pastores tinham cara e comportamento de diáconos, não da de pastores, entende? Então, respondendo a sua pergunta, sim, tem igrejas que pegam diáconos e já separam para pastor, porque olho neles, caramba, o camarada tem chamada para pastor, tem amor às almas, tem preparação espiritual, tem preparação teológica, ministerial. Vai deixar o cara desperdiçando o seu ministério pastoral toda a vida como diácono? Não. Aí o separam para pastor. E tem casos ao contrário. Né? Tem casos que as igrejas erram feio em colocar pastores que nunca deveriam ser pastores. Sempre foram chamados para serem diáconos. E pronto, fica lá. Exerça o ministério que Deus lhe confiou. Mas hoje em dia tem aquela ideia estranha, né? Se eu tenho um título, isso quer dizer que eu vou ser respeitado pelo meu título. Errado, irmãos. Isso é uma mania erradíssima por falta de conhecimento bíblico. Eu e você vamos ser respeitados não pelo título que ostentamos, mas pelo testemunho de vida. A irmã Aline, para ser respeitada, ela não precisa ser missionária ou pastora ou apóstolo. Não, é ridículo isso. Eu tenho ouvido boca de várias irmãs esposas de obreiros. Não, eu tenho que ser separada a apóstola. Eu tenho que ser separada a pastora para que me respeitem mais. Epa, o respeito está onde? No título ou no testemunho? Na capacidade de servir a Deus. Que isso, irmão? Isso é ridículo. Hoje está ridículo, ridículo. Tem igrejas que, olha, eu surto. Eu visito, mas tem momentos que parece que eu vou ter um infarto, um AVC. Eu falo, eu quero ir embora daqui. Até para pregar eu tenho dificuldade. Porque é uma coisa absurda. E tudo isso resultado de quê? Da má interpretação das Escrituras, do conhecimento bíblico raso ou do desconhecimento completo das Escrituras. Mas não é errado, vou repetir, não é errado que uma igreja tenha essa escadinha: diácono, presbítero, evangelista, pastor. Eu não gosto de dar o meu próprio exemplo, não gosto, não seria muito ético, mas eu vou ser o mais ético possível. Meu caso, fui diácono 11 anos. 11 anos. Chegou um momento que Deus falou: você vai sair daqui, vou te colocar numa posição para ministrar mais a minha palavra. E eu, como diácono, dirigi a igreja. Acredite você que nos anos 70 e 80, diácono era como pastor, dirigia a igreja, pregava, fazia trabalho de pastor. E eu, meu pastor, um homem de Deus, um sueco, um missionário sueco, uma visão tremenda, não. Você agora vai ser presbítero. Então me colocaram como presbítero. Fiquei 4 anos como presbítero, e aí o pastor olhou para mim: não, você tem chamada pastoral. Aí eu fiquei brabo: não, tô fora, não quero nada com ministério pastoral.
Não, você é um pastor que Deus, não tô fora, me deixa onde eu tô. Eu fugi 4 anos da presença de Deus. Sabe quando Deus encurralou Balaão com a mula ficou ali atravessada no meio do caminho? Foi algo parecido que aconteceu na minha vida. Eu, 4 anos fugindo, né? Eu dei uma de Balaão com a mula e uma de Jonas, fugindo, fugindo. Não queria, não queria, gente. Todo mundo na época dizia: você é doido, abraça, seja pastor. Não, eu não quero. Me deixa onde eu tô quietinho. E eu estava dirigindo uma congregação de 820 pessoas como presbítero. Não me interessa ter o nome de pastor, até que Deus me encurralou. Aí eu não tive saída, eu tive que aceitar, eu tive que abraçar. Estranho, né? Alguns dizem, né? Deus tem o livre-arbítrio? Sim, tem e deu para nós. Mas eu chego à conclusão que, para algumas pessoas, eu não sei, ainda não consigo explicar isso teologicamente, Deus não deixa você escolher, não. Se você não aceita, como diz no Rio de Janeiro, o cipó baixa nas costas, né? O chicote pega. E aí eu cheguei à conclusão: se eu não abraçar o que Deus está me colocando, eu vou sofrer consequências. E Deus usou uma irmãzinha para dizer: a escolha é sua, mas você vai pagar consequências por recusar o chamado de Deus. Eu falei: opa, aquilo ali me encheu de medo. Não, 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 não. Se é assim, eu abraço. E pela misericórdia, e eu sempre dizia assim: se eu fracassar no meio do caminho, a culpa não é minha, não. Eu tentei jogar a culpa em Deus, né? Não, eu não quero ser pastor. Mas Deus teve misericórdia de mim e sempre falava comigo: quem vai se responsabilizar de tu caminhares na minha presença sou eu. Eu vou te ajudar, eu vou te tomar da mão, eu vou te sustentar. Apesar dos grandes problemas, eu vou te sustentar. E hoje eu olho e me assusto. 40 anos se passaram. Estou aqui, irmãos, de pé. E não é por mérito nenhum meu. Se você olhar mérito meu, é ruim. É misericórdia mesmo. São 40 anos. Alguém vai me perguntar: teve vontade de desistir? 5 vezes. 5 vezes. Cinco? Que isso, pastor? Você é doido? 5 vezes. Eu tive a oportunidade de jogar meu ministério pastoral pela janela. Não quero, não quero, chega, para, chega, não, isso não é para mim. E aí Deus: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Graças a Deus, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. 40, tenho 66 anos, fui separado para pastor aos 26. Pensa que é fácil? Se você disser que é fácil, é mentira. É coisa mais complicada, mais difícil. Tem algo gratificante? Tem. Não vou mentir a vocês que tem algo que gratifica o coração, a alma, porque você está no centro da vontade de Deus. Mas o peso é enorme, a responsabilidade é terrível. Meu filho, esses dias: pai, será que Deus vai me chamar para ser pastor? Eu não motivo você ser pastor, não. Agora, se Deus te chamar, meu amigo, abraça. Não, não. É tão ruim assim ser pastor. Não é ruim, mas não é uma coisa nice, não. É pesado. Se Deus te chama, abraça. Mas o senhor faz questão? Eu não. Sinceramente, não quero. Não desejo que você seja um pastor. Mas, se Deus te chamar, ó, faz isso. Senhor, tem misericórdia de mim e me ampara. E Ele vai te amparar. Como Ele me amparou e tem me sustentado, vai sustentar a vocês. Então, irmã Aline, não existe a escadinha, biblicamente falando, mas ela é importante para alguns cristãos que ainda não têm um certo nível de maturidade. Elas parecem, algumas delas crescem dentro dessa escadinha e até dá certo. Algumas não dão certo, né? E até mesmo é um termômetro para os pastores de algumas igrejas olharem até que ponto esse irmão dá conta do recado, entendeu? Aí chama ele para ser diácono, ok, tá dando conta do recado. Aí vai a presbítero. Aí quando chega lá no presbítero, ele começa a balançar um pouco. Aí dá oportunidade ao líder errar menos. Não, isso aí já realmente não dá nem para evangelista e nem para pastor. Para por aí. Já tem uns que os líderes veem: isso aqui dá para ser pastor, então vamos trabalhar para que ele possa crescer ao patamar de evangelista. E de evangelista, se for o caso, né, a pastor. Mas não há nenhuma
Não há nenhuma implicação, um mandamento bíblico. É até eu vejo como uma medida de cautela, de segurança, de acordo com a pessoa que está envolvida. Perfeito? Vamos então agora ao pastor. Voltando à origem do termo, pastor é a pessoa que cuida de um rebanho de ovelhas. Seu trabalho vai desde a procura do melhor alimento para elas, até a defesa contra ladrões ou animais selvagens que possam atacá-las. Ao reconhecer este fato, Davi escreveu o conhecido Salmo 23: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No Novo Testamento, este título já era usado normalmente como usamos hoje. Jesus disse de si mesmo: Eu sou o bom pastor. João 10:11. O ministério do pastor na igreja tem as atribuições que vemos no início: alimentar, cuidar, proteger, defender, conduzir, de acordo com Efésios 4:11, 16. Me perguntaram esses dias num live fechado de 29 pastores. Me encurralaram, né? Uns 3 meses. Foi bem complicado. Muito complicado. Muito complicado. Olha, suei, transpirei e fui mal interpretado, porque quando você abre a verdade, em alguns casos, você é mal interpretado porque você vai contrário à maioria. E este live foram para tratar de polêmicas doutrinárias. E a maioria desses pastores que me convidaram sabiam que eu não gosto de me envolver com debate, muito menos com polêmicas. Mas me convidaram e me surpreenderam. Eu perguntei: o que vai consistir este live? Ah, tia, é um tira-dúvida, é um tira-tema de várias questões bíblicas difíceis. Aí me apresentaram uma listinha. Só que, infelizmente, me mentiram. Foram 18 assuntos, mas o assunto número 19 era o último e o mais quente de todos. E não me revelaram. E qual é o assunto 19? 18 eu já sabia, porque me deram uma folhinha, mas não me revelaram o número 19, que era: a mulher pode ser pastora? A Bíblia apoia pastoras e apóstolas? Rapaz, todo mundo aplaudindo, todo mundo pegando textos isolados. Não, minha mulher vai ser agora consagrada apóstola. Não, a minha vai ser pastora. E eu tô quieto. Jesus, o que que eu tô fazendo aqui? Vou ser queimado na fogueira, direto. Foi um live que durou 3 horas e 20. Eu já estava com dor de cabeça, estava passando mal. E eu fui o último a entrar na participação. Falei: agora sim, agora estou perdido. Você crucificado, queimado na fogueira, só Deus na causa. O que é que eu estou fazendo aqui? Pastor Luiz Prestes, é bíblico a mulher ser pastora ou apóstola? Você pode não acreditar. Eu fiquei 4 minutos em completo silêncio, olhando para todos. E aí, pastor? Calma, eu estou processando a pergunta. E eu olhava no relógio: Senhor, tem misericórdia. 4 minutos no relógio. Pensa num grupo de mais de 20 pastores, 4 minutos, todo mundo olhando para a cara de todo mundo. Pastor, a pergunta foi bem direta, eu sei. Eu estou processando a resposta. Mas eu nunca vi isso. Calma, eu sou assim. Quem não me conhece, para questões difíceis, eu tenho que processar a resposta de acordo com a palavra. Não, senhor, tem a palavra. Calma. Fechou certo em 4 minutos. Eu tenho quanto tempo para responder essa pergunta? Eu só tenho meia hora. Não, eu preciso de 15 minutos, só isso. 15 minutinhos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu já tinha na minha mente processado mais de 80 versículos, mais de 80 textos. Por isso que eu tive que tomar esse tempo. Eu pedi dentro de mim: Espírito Santo, me ilumina, porque eu vou ser crucificado aqui pesado. 14 minutos eu gastei para responder. Qual foi a reação dos pastores? Ficaram todos emudecidos. Ninguém disse um ai, um pio. E eu fiquei assustado. O que está acontecendo? Eu pensei que eles iam me apedrejar. Iam. Pastor, o que é isso? Nada, ninguém falou. Nada. Ninguém tem dúvidas? E eu vi na tela, assim como estamos aqui, abaixando a cabeça.
E o Espírito Santo, não estou entendendo nada. Agora quem está confuso sou eu. Por que esse silêncio? Por que as cabeças baixas? O Espírito Santo falou uma frase na minha mente. Eu estou trabalhando nas consciências deles e perguntando como vocês têm distorcido a minha palavra. Uau, ali me gelou por dentro. Aí o pastor que estava dirigindo a live agradeceu. Meus irmãos, tivemos um final inesperado, mas Deus sabe todas as coisas. Depois, 3, 4 pastores me chamaram por fora. Pastor, então eu errei? Em que sentido? Eu tenho na minha igreja 9 pastoras. Fica ao critério da sua consciência. A Bíblia não me prova isto. Se eu conheço uma pastora, vou respeitá-la como serva do Senhor. Nunca ataquei, não costumo atacar e nunca vou atacar alguém que foi separada para ser pastora. Mas quando me perguntam, o meu ministério, à luz da Bíblia, tem base? Eu não vou mentir. Não, eu não vejo. Nem Jesus apoiando, nem o apóstolo Paulo, e nem os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas, porque esses são os critérios doutrinários de apoio verdadeiramente bíblico. Tem que ter o apoio de todos eles. Nenhum deles apoia sobre isso. Se nenhum deles apoia, então isso foi uma invenção, foi uma inovação, foi uma adaptação humana a algo que biblicamente não existe. Mas eu continuo respeitando. Pastora fulana, pai do senhor, pai do senhor. Mas não quero a bobagem de me perguntar, não. Se me pergunta, vai ficar triste comigo. Porque eu vou falar a verdade. Eu vou passar o paninho em cima, o pano quentinho, para dizer, não, irmã, vai adiante. Vai lá, separa quantas pastoras a senhora quiser. Não, a Bíblia não me dá essa base. Nem para apóstolo. Nem para apóstolo e nem para apóstolo. É polêmico? É bastante. Tanto que eu tenho pouquíssimas amizades ultimamente por causa desta postura que eu assumi com a verdade. Alguém me semana passada me chamou, você é muito radical. O senhor vai perder muitas oportunidades, portas vão lhe ser fechadas, o senhor vai ganhar muitos inimigos. Eu já tenho inimigos de graça por ensinar a verdade. De graça, eu não faço nenhum esforço. De graça eu estou ganhando. Ou vocês pensam que com essa escola eu estou ganhando amigos? Meus irmãos, vocês estão um pouco iludidos, que eu falo com todo carinho e respeito. Eu tenho tantos, e desde que abrimos essa escola, a quantidade de inimigos que eu estou tendo é fantástica. E minha esposa, sabe por quê? Porque você está confrontando com a palavra. O que me conforta, irmãos. Paulo mesmo vive essa experiência. Quanto mais ele falava a verdade, mais inimigos ele ganhava contra si. Então, eu vou ser melhor do que Paulo? Eu vou ser melhor do que Jesus? Não. Eu estou me esforçando para expor a verdade como ela é. Está na Bíblia? Me prova. Se não me prova, mas me prova direitinho. A Raquel, olha só, Raquel foi pastora. Ei, ei, ei. Lê o texto direitinho e lê o contexto. Ah? Raquel era pastora de ovelhas. Você é ovelha peluda, você diz mé. Que negócio é esse? Isso é fora de contexto. Irmãos, são desculpas, são argumentos infundados. Agora, se Jesus falou, escute, já falei sobre isso em outras aulas. Se Jesus falou sobre o assunto, se o apóstolo Paulo falou em uma das suas 13 epístolas sobre o assunto, se os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas falaram pelo menos uma vez em suas epístolas sobre o assunto, aí tem base. Aí é bíblico. Mas se nenhum deles falaram nada, tchau. Não se trata de um modismo, de uma inovação. Continuo respeitando? Continuo. Mas não cai na bobagem de me perguntar: pastor, meu ministério de pastor é bíblico? Eu vou dar um sorriso, minha irmã. Me desculpa, a partir desse momento acabou nosso relacionamento, nossa amizade vai acabar agora. Que isso, pastor? Acaba agora.
que eu vou lhe dizer carinhosamente à luz das Escrituras. E as pessoas hoje parece que não querem ouvir as Escrituras, querem ouvir palavras que vão, ó, massagear o seu eco. Que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado. Vamos continuar? Vamos lá. Ainda na página 12, nas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, o pastor aparece como anjo da igreja. Isso aqui é uma analogia bem interessante. Alguns dizem que eram os anjos designados a guardar as igrejas. Isso é uma tradição. Olha que interessante. Essa é a razão que se usa a expressão anjo da igreja, porque havia uma tradição naquela época em que se acreditava que os anjos eram guardiães das igrejas. Outros que são anciãos ou pastores das igrejas locais. Como as 7 igrejas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse contêm repreensões. Não é possível crer que fossem endereçadas a mensageiros celestiais. Tratando-se de mensageiros terrenos, esses anjos seriam as pessoas responsáveis perante Deus pelas igrejas que representavam. Aí temos os textos de Apocalipse que fala sobre a questão do anjo da igreja em Filadélfia, do anjo da igreja em Éfeso, o anjo da igreja em Tiatira, o anjo da igreja em Esmirna. É a questão das 7 cartas que Jesus para elas assim dirigiu. Entendemos neste caso que o pastor é o anjo da igreja do Senhor na terra. Agora, olha que esse detalhe que é muito chamativo. Em Hebreus 13, 7, o pastor aparece como aquele que deve ser lembrado e imitado em sua fé e modo de vida. Vamos em Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7. Muito interessante isso aqui. Esse texto tem uma pegadinha muito séria. E no momento que nós não lemos esse texto com atenção, caímos num grande problema. Num problemão. Você vai ver agora qual o problemão. Hebreus 13, 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Se menciona muito o 13, preste atenção. Se menciona muito 13, 17. Eu quero ler o 7 e o 17. Mas vamos inverter a ordem? Vamos ler o 17. O 17 é o mais lido, é o mais conhecido, é o mais memorizado. Mas para entendermos o 17, temos que contextualizar a correta compreensão do 7. Vamos lá. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque não vos seria útil. Isso aqui é uma ordem, isso aqui é um mandamento. Não é uma escolha, não é uma opção, é um mandamento. Obedecei a vossos pastores. Mas peraí, aqui não é um mandamento cego, preste atenção. Aqui não é um mandamento de qualquer maneira. É um mandamento vinculado a uma condição. E essa condição está no versículo 7. O que diz o 7? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso quer dizer o seguinte: eu só posso obedecer um pastor cuja fé eu posso imitar. E para imitar a fé de um pastor, ele tem que ter o quê? Testemunho. Ele tem que ter conduta. Ele tem que ter comportamento de pastor e de cristão. É o que diz, atentando para a sua maneira de viver. Se esse pastor não tem compromisso com Deus, com a palavra, com a sua família, com a verdade, com a integridade, eu vou imitar a sua fé? Como é que eu vou imitar alguém que não tem testemunho? Como que eu vou imitar a fé de alguém que não tem exemplo na casa do Senhor?
E como é que eu vou obedecer um pastor dessa natureza? Aí eu estou caindo o quê? Em problemas com Deus. Estou entendendo? Eu devo cumprir o versículo 17 desde que se cumpra o 7. Se o 7 e o 17, ó, estão em harmonia, estão em sintonia, aí está, ó, maravilha. Mas eu não posso cumprir o 17 se está havendo contradição com o versículo 7. Todos estão me entendendo, gente? Só se ensina o 7 isoladamente, mas não se ensina o 7. O 17, obedecei a vossos pastores. Pronto. Ok, pronto, coisa nenhuma. Vamos ver se está ligado com o 7. Tem testemunho? Tem conduta? É homem de Deus? Ó, aí pode imitar a fé dele? Tem exemplo? Amém. Aí eu vivo o 17, aí eu posso obedecê-lo. Mas se não é assim, cuidado, porque nós podemos estar nos metendo em problemas. Podemos estar nos envolvendo na cumplicidade de alguém que vive uma vida que está desagradando ao Senhor nosso Deus. Então, o pastor, repito, como diz o texto da nossa apostila, aparece como aquele que deve ser lembrado e imitado em sua fé e modo de vida. Agora, olha isso aqui, ó. Se você é um cristão, deve muito àqueles que lhe ensinaram e lhe apresentaram aquilo que você precisava saber a respeito das boas novas e do viver cristão. Continue seguindo os bons exemplos daqueles que investiram algo de si mesmos em sua vida através do Evangelho, do serviço e da educação cristã. Na mesma carta aos Hebreus, o pastor aparece como aquele que deve ser obedecido e respeitado, o que acabamos de falar, pelo motivo de haver recebido de Deus a incumbência de dar conta das almas dos crentes. A tarefa dos líderes da igreja é ajudar as pessoas a amadurecerem a Cristo. Os cristãos que cooperam com seus pastores aliviam-lhes muito o fardo da liderança. A sua conduta dá ao seu pastor motivo para falar com alegria ao seu respeito. Perguntinha estranha, né? A sua conduta dá ao seu pastor motivo para falar com alegria ao seu respeito? Você responde essa pergunta. Eu não posso responder por nenhum de vocês. Presbítero. O termo significa velho ou ancião. Em algumas traduções livres, presbítero significa alguém amadurecido. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, na ida, fizeram um trabalho evangelístico e público. No retorno a cada cidade por onde passaram, reuniram os convertidos, organizaram igrejas e ordenaram presbíteros. Anote aqui. Na estrutura original da igreja primitiva, foram instituídos inicialmente diáconos e presbíteros. Isso nos 45 primeiros anos da igreja primitiva. Os pastores passam a entrar no cenário entre 50 a 70 anos depois de Cristo. Oh, então a estrutura de pastores leva um pouquinho de tempo para amadurecer dentro da igreja primitiva, mas a estrutura inicial sempre diáconos e presbíteros. Paulo a Timóteo os chama de bispos. Oh, alguém me perguntou esses dias, é certo ter em nossas igrejas o termo bispo? É o mesmo que presbítero, é o mesmo que pastor. As Assembleias de Deus dos Estados Unidos, por exemplo, usa muito o termo bispo, presbítero, pastor e reverendo. Oh, eu sou ministro das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Eu não tenho vinculação com nenhum ministério de língua portuguesa, né? Minha igreja é americana, o ministério a qual eu estou ligado é americano, minha credencial de ministro do Evangelho é americana, ainda que eu vim do Brasil separado e ordenado como ministro das Assembleias de Deus no Brasil, mas há 25 anos o meu pastor local na época decidiu me inserir no contexto das Assembleias de Deus dos Estados Unidos por A e B e C razões.
Entendo que foi uma direção de Deus. Mas eu estou explicando a vocês porque esse título bispo, ele é bíblico, né? Ele é totalmente bíblico. Agora, o problema é como as igrejas brasileiras estão usando este título. Por exemplo, eu conheço ministérios aqui em língua portuguesa que tem pastores, bispos e presbíteros. Eu vejo aí uma certa confusão, porque biblicamente são a mesma coisa. Mas nessas igrejas, ó, o presbítero está lá embaixo, o pastor sobe um pouquinho e o bispo está na cabeça. Isso biblicamente é errado, porque bispo, presbítero e pastor, à luz da Bíblia, é a mesmíssima coisa. A mesmíssima, mesmíssima. Você pode pesquisar. Não tem diferença, é só a questão do termo, da terminologia e da aplicação administrativo espiritual. Mas hoje, por esse desconhecimento bíblico histórico, as igrejas brasileiras fazem, não digo todas, mas algumas fazem uma certa mistura, né? Coloca presbítero nessa ordem, depois o pastor e depois o bispo. As igrejas americanas não, elas são bem claras. Eles têm o local para o presbítero por causa do seu chamado. Tem o pastor por causa do seu chamado. Tem o bispo por causa do seu chamado e do seu trabalho. E tem o reverendo, que é o mesmo, é a mesma coisa, só que muda. E o reverendo geralmente é usado por pessoas que têm a graduação acadêmica, né? Título acadêmico, como bacharel em teologia, mestre em teologia, doutor em teologia, PhD em teologia, esses são enquadrados como reverendos. São pastores, só que a título de reconhecimento da denominação e das autoridades, porque isso é interessante, né? Como os Estados Unidos não têm uma religião oficial, né? Porque é um estado laico, então o título reverendo para as autoridades norte-americanas qualifica o quê? Um pastor com uma graduação acadêmica elevada. Se apenas pastor, bispo ou presbítero, quer dizer que ele é um ministro separado, porém sem uma qualificação acadêmica específica. Como compreenderam? Isso aqui é bem interessante, né? O tempo não nos permite entrar nesses pormenores, mas eu estou explicando a vocês que é tudo à luz da Bíblia a mesma coisa. Só que o desconhecimento histórico, o desconhecimento bíblico sobre o assunto leva algumas igrejas brasileiras a fazerem essas estranhas misturas, entende? Vamos à 1 de Timóteo, capítulo 3, né? De vários textos, eu quero provar a vocês que o termo bispo, ele é bíblico e ele está ligado com presbítero e pastor. 1 de Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então tá aí. Então, bispo é bíblico, mas se refere ao mesmo tempo ao presbítero e ao mesmo tempo ao pastor. Mas vamos lá. Atos 14, 21, 23 fala da primeira ordenação de presbíteros. Deveriam ser homens de certa idade, firmes na fé, inabaláveis no amor e constantes na obra do Senhor. Esses homens eram eleitos pela graça, pela igreja, para desempenhar funções pastorais na palavra, nos batismos e na celebração da ceia. Olha o trabalho do presbítero na igreja primitiva. Vou repetir. Qual era o trabalho? Por que os presbíteros eram separados? Para fazerem o quê? Os presbíteros eram separados, não é? Para batizar, celebrar a ceia e ministrar a palavra. Oh, interessantíssimo isso. O ministério pastoral, então, surge no livro de Atos. Em Jerusalém, surgiu o primeiro rebanho pela obra do Espírito Santo, constituído de 120 pessoas, aumentou para 3.100.
foi crescendo sempre até chegar a dezenas de milhares, de acordo com Atos 21:20. No princípio, os 12 cuidavam de tudo. Houve problemas e os 12 cuidaram da oração e da palavra, e os outros homens passaram a ser designados para outras tarefas. O trabalho do Senhor foi além de Jerusalém e chegou até Antioquia da Síria. Antioquia organizou trabalhos no continente. Em cada cidade havia presbíteros. Este foi o lugar onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11:26. Vocês vejam que o trabalho do presbítero ali foi de imperiosa importância, ou seja, eles estabeleceram uma organização administrativa que até então a igreja não possuía, porque ela estava crescendo muito rapidamente, então precisava de uma liderança forte, de uma liderança que impusesse respeito, maturidade e consistência. Anos mais tarde que surgem os pastores. Na era apostólica, encontramos a pluralidade de pastores em cada igreja. Estou falando de 45 anos depois da igreja de Jerusalém. Estou falando perto já do ano 67, 70, antes da destruição de Jerusalém pelos romanos, de acordo com Filipenses 1:1. Os presbíteros recrutados entre os convertidos das igrejas deveriam ser homens de negócio e de trabalho. Alguns se dedicaram grandemente ao trabalho do Senhor e passaram a dar tempo integral ao ministério. O apóstolo Paulo mandou dar a esses homens duplicada honra. Olha o cuidado que Paulo dedicou ao esforço, ao empenho que os presbíteros estavam desempenhando. Pelo retrato que a Bíblia guarda de alguns pastores, homens transformados pelo Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, revestidos de poder, conduta exemplar e irrepreensíveis, consagrados, dedicados exclusivamente ao ministério da palavra, bons chefes de família, sérios, operosos e humildes. Encontramos esta reprodução perfeita hoje em muitos obreiros que se sacrificam por Cristo, colocam o reino de Deus acima de tudo e constituem a estes a galeria daqueles que vivem para glorificar o Senhor. A Bíblia alinha nessa imortal galeria de pastores reais. Tiago, irmão do Senhor, que foi pastor da igreja em Jerusalém, Paulo e Barnabé, somaram ao dom apostolar o dom pastoral. Virando a página, e vamos terminar hoje com mestre ou doutor. Deus disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, Oséias 4:6. Essa afirmação nos mostra claramente a importância do ensino da palavra de Deus. Esse é o ministério menos valorizado na casa de Deus. Certa feita, alguém, usando a mão, os dedos das mãos, trouxe uma forma de memorizar os 4 ou 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Vamos lá. O polegar é o apóstolo. Por quê? Porque o polegar, ele faz isso aqui, estão percebendo? O dedo polegar é o dedo que apoia o peso de uma obra. Profeta. Por que o profeta é o dedo indicador? Porque o profeta aponta o caminho e aponta o pecado do povo. O caminho para restaurar e o pecado que o povo tem que se afastar. Aí vem o evangelista, é o dedo do meio. O evangelista faz o equilíbrio entre o profeta e os pastores e mestres, que à luz da Bíblia, seria assim, o dedinho grudado. Pastores e mestres. O termo grego implica a ideia que todo pastor deveria ser um mestre e todo mestre deveria ser um pastor. E por que esse dedo? Porque esse é o dedo do compromisso, né? É o dedo que se coloca geralmente a aliança do casamento. Por isso que o ministério pastoral ele é simbolizado muitas das vezes através deste dedo, mas o correto seria isso aqui,
Vê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Muitíssimo interessante. O apóstolo Paulo disse que não queria que os coríntios fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais. Primeira carta aos Coríntios 12:11. Certamente Deus não quer que sejamos ignorantes acerca de nenhuma das doutrinas bíblicas, pois isso poderia significar nossa destruição. Por esse motivo, estabeleceu mestres ou doutores na igreja. Eles são pessoas que foram chamadas por Deus para exercer o ministério de ensinar aos crentes os preceitos e os mandamentos das Sagradas Escrituras. 1 Coríntios 12:8. Além disso, possui capacidade intelectual e facilidade de comunicação. Os evangelistas e pastores mestres estão muito próximos, muito juntos, muito unidos na questão da exposição da palavra. Atualmente, o nome que damos a quem exerce essa função é professor. Entretanto, observe isso aqui, ó, o professor não é tratado com a mesma importância, honra e respeito que os mestres recebiam nos tempos bíblicos. Provavelmente trata-se de um problema ligado à conjuntura político-social do nosso tempo, ou especificamente da nossa nação, onde a educação é relegada a último plano. Estamos falando da nossa cultura latina, da nossa cultura brasileira. Agora, eu vou falar como judeu, não é? Eu tenho sangue judeu, como vocês sabem, eu sou judeu, e eu também tenho sangue espanhol, sangue europeu. A visão europeia, ou asiática, ou judaica, sobre a palavra professor implica numa grande responsabilidade e num grande valor, que na nossa cultura latino-brasileira não significa absolutamente nada. É relegada a último plano. Mas você, para um professor, a palavra professor diante de um judeu é rabi ou raboni. E para um europeu tem um peso enorme, sobretudo para os espanhóis, ingleses, alemães, suecos e dinamarqueses, que valorizam muitíssimo a educação, que, diga-se de passagem, são os níveis de educação mais elevados do planeta, não também incluindo Japão, China e Coreia, que são top na questão tanto da educação pública como da educação privada. E lamentamos que o Brasil e vários países latinos estão bem abaixo da valorização da educação. Por isso que, infelizmente, estamos vendo hoje um quadro caótico na nossa sociedade brasileira, no plano da sociedade, da política, da religião e da educação, por causa da desvalorização a uma educação equilibrada e profunda. A Bíblia valoriza o mestre, como acontecia na comunidade judaica. Acima de tudo, vemos que Deus os valoriza e os estabeleceu na igreja. Esses homens desempenham uma nobre função, carregam uma grande responsabilidade. Tiago 3:1, que só não é maior do que o galardão que os aguarda na eternidade, né? O dedo mindinho representa o mestre, o doutor, o que ensina as escrituras. E acredite, é o ministério mais desvalorizado na igreja, porque pouco se fala, pouco se ensina, pouco se motiva, pouco se incentiva descobrir este ministério que está dentro da vida de muitos de nossos irmãos, só que ele não é explorado como deveriam os líderes explorarem, porque não é interessante para a maioria dos líderes terem homens e mulheres que dominem o ministério do ensino. Ouvi da boca de um pastor muito conhecido, não vou entrar em detalhes porque me deixou muito triste e até chateado. E ele deixa bem claro: a mim não é interessante ter mestres na minha igreja, porque quanto mais pessoas esclarecidas na palavra eu tiver,
mais dificuldade eu terei de manipulá-las. Ele falou com a maior naturalidade. Então eu prefiro manter um grupo de ignorantes e eu posso orientá-las ao meu bel prazer. Eu falei, uau! Mas falou assim com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade. E você acredite ou não, essa é uma mentalidade que tem dominado fortissimamente um grande número de líderes e que Deus tenha misericórdia. Porque o povo de Deus, em muitas partes do planeta, está sofrendo muito. Diz a palavra de Deus, né? Que lá no livro do profeta Isaías, se não me trai a memória, o capítulo 1, que o problema está na cabeça. Toda a cabeça está enferma, diz Isaías, e consequentemente o corpo também. Então, um grande problema que vemos hoje são líderes enfermos espiritualmente que não querem com que a palavra seja explicada ou ensinada na sua profundidade, porque isso não é interessante, porque vai confrontá-los diante das suas ambições desmedidas e vão tirar deles a sensação que são donos da obra. E nenhum homem é o dono da obra. O dono da obra é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, não é, a estarmos sempre submissos à autoridade de Deus, mas acima de tudo, dentro da sua gloriosa e incomparável palavra. Próxima aula nós vamos falar sobre a ação conjunta dos ministérios. E parece que vai ser polêmico. A mulher e o ministério pastoral. Ei, pastor, o senhor vai entrar nesse aspecto? Vou, sou obrigado. Não é para provocar ninguém. Não é como diz alguém, né? Não é para cutucar a onça com vara curta. Eu não sou veterinário, pra, nem trabalho em jardim zoológico para cutucar a onça com vara curta, mas nós temos que entrar nesse aspecto de maneira equilibrada, de maneira ordenada, de maneira sóbria, não é? À luz da Bíblia. Deus tem um papel importante para que a mulher desempenhe na sua obra. Tem mulher que está colocando o homem no bolso, gente. Alô? Tem mulher de Deus que está humilhando os homens. Os homens parecem que estão, com todo respeito, irmãos, não se ofenda, um tanto frouxos. Aí vem a mulher, ó, coloca a mão e faz a coisa de uma maneira. Por isso que está vendo esses extremos, não é? A mulher passou muito tempo reprimida, 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 reprimida. O homem não tem feito nada. Aí vem quando a mulher ganha um espaço para trabalhar, ela já vai para o outro extremo. Aí já se sente dona da situação, aí quer dominar. Esse é o problema. Tudo feito com ordem, decência e direção nas Sagradas Escrituras. É o que nós vamos falar na próxima aula. Jesus, Paulo e as mulheres. Qual é a postura que o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, teve para com as mulheres? Vamos falar também sobre os diáconos. Tem gente que se sente diminuída. Eu sou apenas um pobre diácono. Que pobre? Pobre é o diabo. Pobre diácono. É uma posição honrosa. Eu fui 11 anos diácono. E você acredite ou não, depois que eu fui chamado diácono, eu custei a entrar na minha cabeça que eu não era mais. Eu era presbítero. E eu fui chamado a atenção: você é presbítero, fica lá no púlpito. Não, pastor, me deixa na porta. Ainda não, a ficha não caiu. Eu ainda sou diácono. E continuo como pastor sendo diácono. Porque tem igrejas que se me dão a liberdade, eu fico na porta para atender as pessoas, para ajudar as pessoas, para exercer o serviço, porque a palavra diácono quer dizer serviço, ministrar. Então nunca, jamais é uma desonra trazer esse ofício, não é, sobre os seus ombros de ser um diácono. Nós vamos então falar sobre isso, as qualidades do candidato ao diácono à luz da Bíblia, e aí vamos dar prosseguimento a esta matéria que fala com uma profundidade maravilhosa sobre o que pouco se conhece, que é a teologia do obreiro. Eu acredito que nós temos exercícios para corrigir, correto, irmãos? Temos ainda um grupo de exercícios para terminar, e eu acredito que é exatamente
a última página. Confere, irmãos. Eu acredito que é a última, né? É a última página. Todas as páginas já foram corrigidas. Então vamos agora para a última página, que é lá no fundo, é a página 3 de 4. 3. Responda. Mencione pelo menos 2 passos preventivos quanto ao obreiro ser puro e fiel ao seu cônjuge. Vamos lá. 2 passos, pelo menos 2. Alguém fez? Alguém respondeu? Não. Eita, o que está vendo com os queridos? Vou ajudar vocês. Primeiro passo: evite as fantasias sexuais. Filipenses 4:8. É ocupar a mente com 6 coisas que o texto de Filipenses 4:8. Então, primeiro passo, preventivo, quanto o obreiro ser puro e fiel ao seu cônjuge. Número 1, evite as fantasias sexuais. 2, evite expor-se deliberadamente às tentações. Tem obreiro que não tem realmente vergonha na cara e está se expondo a tentações, pegando carona com irmãzinhas sozinhas nos seus veículos. Ih, meu irmão, tá chovendo muito, que é uma carona. Nem casada, nem solteira. Se tá sozinha, fuja. Vai dar problema. Então evite expor-se deliberadamente às tentações. Qual é a base bíblica? 1 de Coríntios 6:18 e 2 de Timóteo 2:22. Repito, base bíblica, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 2 de Timóteo 2:22. Maravilha! Vamos agora então, relacione a coluna A com a coluna B. É bem extenso. Se você erra o número, enrola tudo. É tipo efeito dominó. Você errou um número, vai embolar todo o meio de campo. Vamos lá. Eu dou a letra e vocês me dão o número. Letra A é o crente diferentemente oposto ao iracundo. Qual é o número? Ei, papai, não acredito. Ou tá vendo algum problema no som ou em vocês. Letra A, qual é o número? 9, pastor. 10. 10. Cordato. Letra A, número 10. Letra B. No original grego, a palavra é de kaios, que aparece 81 vezes nas páginas do Novo Testamento, com significados diversos. Essa é fácil. Letra B, qual é o número? Essa é facinho. 17. 17. Ah lá, irmã Flávia, com essa criança aí do seu colo, deu uma inspiração violenta. 17. Justo, muito bom, parabéns. Letra C. Esta virtude relaciona-se com os gostos e hábitos físicos, morais e mentais. Qual é o número? Essa é fácil. Letra C, qual é o número? 3. 3. E papai, só a irmã Flávia. Vocês vão deixar a irmã Flávia sozinha. Ela não está sozinha porque ela está bem acompanhada ali, né? Tá fazendo Nina Noni, né, para sua criancinha dormir. E ela, nessa inspiração, tá soltando tudo. Número 3, temperante, letra C. 4, ele cumpre os seus deveres para com Deus. Essa é fácil também, meu Deus. Alguém deixa a irmã Flávia descansar um pouquinho. Vamos lá. Letra D, qual é o número? Essa é fácil, irmãos. Pelo amor do Pai. 2, pastor. Não, letra D, 18. 18.
Piedoso. Cuidado. Aqui tem umas boas pegadinhas. D18, piedoso. Letra E. Essa é fácil demais, papai. Esse bem certamente envolve amor, amizade, humildade, sabedoria, firmeza, presença, conhecimento bíblico, oração. Olha o pacote aí. Aponta para que número? A letra E. Número 1, pastor. Um. Gente, só a irmã Flávia que está pitando hoje aqui no campo. Letra E, número 1. Flávia Pitol. Está pitando, irmã Flávia. Letra F. Um sofrimento que podemos e devemos evitar. Ah, que é fácil demais. Ih, papai. Letra F. Se você ler com atenção, é fácil. Ninguém. Número 13. 13. Isso. A fim de não cair no opróbrio, na cilada. F13. G. O Deus de paz vos aperfeiçoa em todo o bem para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Letra G. Também é fácil. Papai do céu. 16, pastor. 16. É a juíza Flávia Pitol. Tá pitando. E só tá fazendo gol. Ei, Deus vivo. Já viram como vai ser essa prova para a irmã Flávia, né? É um cenzão daqueles. Amém. G16. H também pode significar prudente. Se você errar essa, tá dormindo. Oh, Alisson, glória a Deus, o Alisson não perdeu tempo lá. 4. H4. I. Hábitos e comportamentos que marcam a linguagem, o modo de falar e o seu caráter, definindo como um legítimo cristão. Essa é fácil, falamos muito hoje, na aula de hoje. A menos que não prestaram atenção. Aí é outro assunto. Letra I. Falamos muito disso hoje, na aula de hoje. Muito, muito, muito. Só lê com atenção que você vai descobrir qual é o número. 12, pastor. 12. É necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Então, letra I, 12. J. Temor e perda da autoconfiança. Temor e perda da autoconfiança. É mais ou menos fácil. Pastor, tô em dúvida, mas eu acho que é 14. Já não é a 14. Ó, irmã Flávia, a senhora já está me dando o resultado lá da sua prova. Cenzão. 14. J14. K. Relacionado a um homem egocentralizado. Fácil. Está bem diante dos nossos olhos. 7, pastor. 7. Não arrogante. Excelente. L. Devemos nos alimentar adequadamente da palavra de Deus e gastar as energias espirituais na prática da justiça e no serviço de Cristo. Essa também é facílima. 6. 20. Exercendo a piedade. Letra M. Os líderes cristãos são modelos do rebanho. Essa é fácil também. M. Qual é o número? Facílimo também. Fácil. Engasgou o negócio? O bem e o mal. O bem e o mal. 15. 15. Letra M, número 15. O bem e o mal. Letra N, de Natal. O líder cristão não pode perder as estribeiras.
Qual o número? Essa é fácil. 8. 8, perfeito, não irascível. N8, não irascível. Ó, os líderes cristãos não podem ser belicosos. Essa também é fácil. Número, letra O com o número 9, não violento, porque belicoso é o que é dado a batalhas, a lutas, não é? Então, não violento. Letra P, os líderes cristãos não podem ser dados a serem brigões nas suas palavras. Essa é fácil. 11. 11, inimigo de contendas. Letra P, número 11, de queijo. Em suas epístolas, Paulo combate a oposição extremada dos hereges gnósticos da época, os quais pregavam o ascetismo. Pouco fácil. Aí você tem que entender o que é o ascetismo. Número? Pastor, acho que é o 6. Acha, não. Toda vez que a senhora acha, meu irmão, é o caminho. 6. Uma Flávia de uma modéstia que me deixa assustado. Que se expôs quem o diga. Número 6. Meu Deus. Letra R. Se os cristãos, de modo geral, devem praticar hospitalidade, muito mais os líderes da igreja. Essa é fácil. 2, pastor. Ufa. 2. Hospitaleiro. Jesus também falou da necessidade dela e de forma prática antes de pretender prestar culto a Deus. Também é fácil. A letra S. 19. 19. Agora tá fácil demais. Essa é a última que sobrou. Se você não acerta essa, esqueça-se. Desista de continuar estudando. Nunca pensei em ser isso. Letra F. No original grego, o termo significa bem comportado, respeitável, ordeiro ou bem organizado. É a última que sobrou. Então, letra T, qual é o número? Ah lá, uma Flávia não pensou duas vezes. Ó. 5. Rapaz, se essa aí você errasse, olha, todo mundo ia ser suspenso por tempo indefinido. Para quem perdeu o bonde, vamos repetir. A10, B17, C3, D18, E1, F13, G16, H4, I12, J14, K7, I20, M15, N8, O9, P11, Q6, R2, S19, T5. Pegaram? Anotaram? Tudo direitinho? Recomendo os irmãos que faltaram e que estarão assistindo a aula online, não é? A gravação da aula, que tenham redobradíssima atenção no gabarito dos exercícios que acabamos de dar, mas também lá adiante a gente vai mandar uma foto, não é, provavelmente de hoje a 2 aulas, para você ter em mente estas respostas como as corretas. Muito obrigado, terminamos a nossa aula de hoje, passamos um pouquinho além do horário, quero agradecer o esforço que cada um de vocês colocaram, irmã Flávia, está lá, dormiu seu anjinho ali no seu ombro, Deus abençoe, irmã Flávia, recompense seu esforço. O Alisson, brigadão de coração pelo esforço, obrigado pelo retorno do nosso contato. Arthur, tamo juntos, sexta-feira, ó,
vai estar frio que não está no planeta, mas o calor do Arthur vai nos aquecer. Nós vamos estar juntos, né, se Deus quiser, aí na sexta-feira, na área de Connecticut. Nós vamos estar ali na área de Hartford, Danbury. Estaremos fazendo, para a glória do Senhor, ao vivo, né? Vocês fiquem ligados, 6 horas, tá lá, nós já postamos o link dos Bereanos podcast. Nós vamos estar falando sobre o judaísmo, isso, ao vivo. E mais tarde, na próxima semana, também estaremos gravando um podcast sobre escatologia bíblica. Mas se você puder, sexta-feira, 6 horas da tarde, ao vivo, no canal do YouTube, né? Estaremos ali sendo entrevistados com o irmão Arthur e a sua bonita equipe, né? Eu já assisti o podcast do pastor Juliano, rapaz, ó, nota 1000. 50 é pouco. Juliano Fraga arrebentou. Eu me sinto um verme diante do pastor Juliano, porque o homem arrasou. Eu falei, e agora? O que sobrou para mim? Que problema? Mas Deus é bom. E ele vai ter misericórdia desse pequenininho. Então, convido vocês que puderem, tá? E mais adiante, irmão, estaremos postando também o link para o podcast de escatologia que estaremos também gravando. Orem por nós, nós estamos este final de semana na área de Denver. Sábado temos a nossa aula do nosso núcleo presencial mensal e continuamos aí batalhando e fazendo a obra do Senhor. Só que no sábado eu vou estar gelado, né? Vou estar aí com vocês aí do norte. Meu Deus, né? Os que estão aqui na Flórida, glória a Deus, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque vai estar... Parece que eu vou pegar neve no domingo, né? Tá prevendo um pouquinho de neve em Hartford no domingo à tarde. Eu acredito que vou ter até alguns probleminhas para regressar. Obrigado, Arthur, irmão Kelson. Deus abençoe. Nossa irmã Aline, Jonathan. Deus recompense poderosamente a vocês que puderam estar conosco hoje. Tivemos um número muito grande de ausências, mas orando para que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos e possa estar conosco, se Deus quiser, na próxima aula. Vamos pedir ao nosso irmão Arthur, não é? Que estará nos dando alegria, né? Na sexta-feira de estarmos ali com ele juntos, vamos estar um bom tempo juntos e crescendo com ele, com a sua equipe. Então, nosso irmão Arthur vai abrir aí o seu áudio e estar nos despedindo ao nosso Deus pela aula de hoje. Muito obrigado a todos vocês que têm orado, todos vocês que têm cooperado e têm abençoado a Academia Bíblica Bereia. O Senhor saberá como recompensar a cada um de vocês. Irmão Arthur, com a palavra de oração, de agradecimento e de despedida. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite, Senhor, damos graças ao Senhor por mais uma aula concluída. Agradecemos ao Senhor por esse conhecimento adquirido, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Luiz, que o Senhor continue dando a ele força, vigor, saúde, e que ele continue, ó Pai, sendo uma ferramenta em tuas mãos, ó Pai, para que ele possa continuar compartilhando conosco a sabedoria que o Senhor tem dado a ele, dado à vida dele, e que nós possamos continuar crescendo na tua graça, no teu conhecimento, que o Senhor guarde a vida de cada um, e que nós possamos continuar avançando no caminho das Escrituras, no caminho da fé, ó Pai. Jesus. Desde já te agradecemos por suas bênçãos, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não fuja, não corra. Vamos para o nosso lema para fechar tudo. Amém. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de vocês, um abençoado Até final sexta, de terça-feira. Deus abençoe a irmã Jocélia, que também ficou lá invisível por alguns minutos. Muito obrigado, que a boa mão do Senhor seja com vocês, uma semana abençoada. Vejo vocês próxima terça, 9 de dezembro, se Jesus não voltar. Deus os abençoe. Amém. Vejo alguns de vocês também ali ao vivo no nosso Bereanos Podcast, sexta-feira, 6 horas da tarde. Muito Aguardamos obrigado. vocês.
paz do Senhor. A câmera parou, irmã Jocelyn, é assim mesmo. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Boa noite.